Porto Alegre é que tem um jeito legal. É lá que as gurias, etc e tal. Nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo Brick num alto astral. Andar pelos bares nas noites de abril, roubar de repente um beijo vadio. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem. Não leve a mal, a saudade é demais. É lá que eu vivo em paz. Porto Alegre é demais. As palavras claramente não são minhas. São de uma das músicas mais conhecidas pelos gaúchos. Porto Alegre é demais, de José e Isabela Fogaça. E chega a ser clichê começar o capítulo 0, que fala sobre a capital dos gaúchos, com trechos desse clássico. Mas é que Porto Alegre completou 253 anos. E em meio a tantas tragédias e catástrofes climáticas, esquecemos do outro lado da cidade. O lado que faz Porto Alegre ser demais. O lado cultural, artístico e gastronômico. Mas para nos lembrar que aqui tem um jeito legal e que também pode se viver em paz, trazemos no capítulo 0 de hoje o jornalista, crítico de cinema e escritor Roger Lerina. Ele veio falar sobre o livro Guia Porto Alegre Criativa, desenvolvido pelo Centro Cultural Instituto Ling. A obra é assinada por ele e também pela jornalista Beth Duarte e arquiteta Camila Thyssen. Roger, seja muito bem-vindo ao capítulo 0. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E como eu falei na abertura do programa, foi aniversário de Porto Alegre, dia 26 de março. Porto Alegre completou 253 anos. A gente pode dizer que esse livro foi um presente para a cidade, um presente para os gaúchos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Martina. É um prazer estar aqui no capítulo 0 para falar com você sobre a nossa cidade, a nossa capital, que gostamos tanto. Sem dúvida, a gente pode considerar como um presente, uma forma, na verdade, de retribuir o que Porto Alegre nos entrega diariamente, não apenas para os nascidos aqui na cidade, mas pessoas que vieram de outros lugares e moram aqui, ou até mesmo que estão passando e que de alguma maneira vão se relacionar então com essa cidade. Durante a confecção desse Guia Porto Alegre Criativa, que começou antes de 2024, nós tínhamos uma ideia de fazer esse retrato momentâneo, uma fotografia da circunstância criativa de Porto Alegre naquele momento. A gente não tem a pretensão nunca teve, de esgotar, é impossível, as possibilidades, as alternativas que Porto Alegre nos oferece, mas resolvemos fazer uma seleção e, para tanto, um grupo de curadores que antecedeu essas 3 pessoas que redigiram os textos que tu citaste aqui, Martina, fez esse mapeamento de lugares de cultura, como teatros, centros culturais, galerias, livrarias, também espaços gastronômicos, restaurantes, bares, mas também, com muita ênfase, pontos de arquitetura e que, fugindo do óbvio, relacionados à arquitetura, urbanismo e design. Tivemos uma curadoria muito específica nessa área e tivemos uma redatora para escrever sobre esses locais. Então, para fazer esse desenho. E aí, no meio do caminho, Martina, nós tivemos essa tragédia climática que nos afetou a todos no estado e muito particularmente aqui em Porto Alegre, e que acabou mudando a feição um pouco do projeto. Muitos dos locais que estariam aqui no guia acabaram fechando, não puderam, resistiram, não conseguiram sobreviver ao impacto causado por esse evento. Isso nos entristeceu muito, mas acabou ressignificando esse presente, como tu disseste, desse guia, porque ele adquiriu uma camada extra de significação, que é mostrar a resiliência e a persistência dos lugares que conseguiram superar esse momento e estão aí, se reinventaram, resistiram, mudaram às vezes para poder enfrentar o novo tempo, e esse guia também presta um preito e
parabeniza quem conseguiu, com a sua força, dar uma curva nesse momento tão triste. E nós tivemos aí um olhar privilegiado para esses espaços. Então, é um universo bastante caleidoscópico que eu acho que a gente pode conversar um pouco aqui depois. Com certeza. E então, fazendo já, puxando esse gancho de que tem uma curadoria enorme de pessoas por trás. Se eu não me engano, são 9 curadores, Isso. né? Como é que veio os primórdios desse livro, já que não começou em 2024? Começou com os curadores, com o Instituto Ling? Como que surgiu essa ideia de fazer esse guia? É uma iniciativa, uma produção do Instituto Ling mesmo, e um desejo que esse centro cultural tinha de reforçar ainda mais a sua presença e seu vínculo com a cidade. O Instituto Ling já existe há 3 décadas, mas o Centro Cultural, que conhecemos bastante, que inclusive está listado aqui, porque além de ser um centro cultural muito relevante, que tem ali na rua João Caetano, ele é um prédio arquitetônico muito interessante, tem design do Isai Weinfeld, que é um nome muito bonito, né? E é um grande nome da arquitetura brasileira. Bem, o Instituto Ling está cada vez mais querendo então fazer esse reforço do vínculo com a cidade, e então tinha essa ideia de fazer o guia. Especificamente o Anthony Ling, que é arquiteto e urbanista, capitaneou esse projeto. Ele é um dos curadores, ele faz a apresentação aqui do guia, e é dele muitas das ideias, inclusive essa que eu acho muito bem-vinda, que não é tão comum nos guias que a gente vê no mundo inteiro, que é um olhar específico, atento para os pontos de arquitetura e também de design. Então, aqui a gente tem uma seleção de lojas de móveis, lojas de decoração, lojas que vendem objetos de arte, brechós na parte de design e que merecem destaque. Então, a ideia é sempre de fugir do óbvio. E na arquitetura nós temos, por exemplo, um ícone da arquitetura modernista daqui de Porto Alegre, que as pessoas conhecem muito, mas talvez não saibam da importância da arquitetura, que é, por exemplo, o edifício Esplanada, que fica ali na esquina da Ramiro Barcelos com a Independência, um edifício grande, que tem residências na parte térrea, comércios, quase todo mundo de Porto Alegre, eu acho que todo mundo conhece esse local, mas talvez não saiba da sua importância e um pouco da sua história. Está aqui registrado. Da mesma forma, a Ceasa, que é um centro de distribuição de alimentos, é conhecido pela sua função, mas ele também tem um design arquitetônico, um planejamento arquitetônico muito interessante que a gente acaba destacando. E traz esse olhar também. O interessante do livro é que tem 2 jornalistas e uma arquiteta, né? Que ajuda vocês a trazer esse olhar mais... Não diria especializado, mas esse olhar mais atento para coisas que talvez passasse despercebido de quem não tem esse conhecimento. Como é que foi trabalhar em conjunto, vocês 3, assim? Como é que se formou essa equipe? Foi muito interessante. Foi um convite que veio do Instituto, né? Dessa curadoria, que previamente debateu sugestões de pessoas que poderiam depois fazer a redação desses textos, né, específicos dos lugares que eles indicassem. E aí surgiu o nosso nome, né, o da Camila Thyssen, que é arquiteta, e da Beth Duarte, que é uma jornalista com a qual eu trabalhei durante um bom tempo, fomos colegas, tempo que trabalhávamos em Zero Hora, e ela é muito especializada na área de gastronomia há décadas, então é uma autoridade indiscutível nessa área. Então eu acho que as trajetórias dessas pessoas certamente foram decisivas para essa escolha. E foi interessante, Martina, essa divisão, porque esse grupo de especialistas, que inclui arquitetos, designers, tem o Vico Croco, por exemplo, que é um chefe de cozinha, tem o Caio Amon, que é ligado à música, à área da música. Bem, esse grupo fez a seleção dos locais
mas designou para outras pessoas escreverem sobre eles. Então, eu acho que isso dá uma ideia da construção coletiva, que é um guia, essencialmente, ele é sempre feito pelo esforço, pelo trabalho conjunto de muitas pessoas, e isso acrescenta visões distintas. Muito provavelmente, o que eu escrevi, por exemplo, sobre um determinado um teatro ou um museu, não é exatamente o que talvez as pessoas pensem a respeito, ou ouvissem, né, a respeito desse local. E é interessante porque daí esse diálogo, é uma conjunção, então, dessas visões. Foi muito bacana, foi muito gostoso de trabalharmos em conjuntos, porque apesar de ficarmos divididos em áreas específicas de conhecimento e de expertise, nós trocávamos as figurinhas para termos um texto mais ou menos padronizado. Sim, claro. Coeso, para não ser tão dísparo, assim, mantendo as individualidades, né? Não é um livro autoral, não está ali, os textos não estão exatamente assinados pelas pessoas que escreveram, mas é uma ideia de um equilíbrio. Com a área de cultura tem um determinado, digamos, sotaque, um jeito de falar das coisas que talvez não seja o mesmo da arquitetura e de design, que talvez tenha que ser um pouco mais técnico, até porque vai atrair muito as pessoas que são ligadas a essa área e que têm um conhecimento técnico, que talvez não vão se interessar por um texto mais genérico, diferentemente talvez de gastronomia e bares, em que virtualmente todos nós, as pessoas de qualquer área, vão se interessar em consumir. Então, um texto tem que ter um outro tipo de abordagem, mas ao mesmo tempo não podem ser, né, Martina, tão díspares assim. Um texto não pode ser totalmente mais engessado, mais duro, e o outro mais livre ou poético. Então, se a gente conseguiu, trabalhando em conjunto, estabelecer um tom médio dos nossos textos. E tu estava comentando, né, que tem gastronomia, tem arquitetura, tem mais de 80 espaços, tem cerca de 80 espaços listados aqui, né? E eles estão divididos por categoria. Tu vai folheando e tu vê que essas categorias, né? Como é que foi? Tu ia nos locais, visitar os locais que tu fez esses textos? Sim. Muitos deles aliás, na verdade, todos eu já conhecia, mas alguns sim revisitei especificamente, em alguns casos que tem algum curador, um gerente administrativo, por exemplo, como eu fiquei com a área da cultura, né? E aí eu falei com as pessoas para pedir alguns donos, por exemplo, proprietários de livrarias. Eu, conhecendo já a livraria, entrei em contato com o proprietário, por exemplo, um dos sócios, e disse: olha, o que tu destacarias a respeito da tua livraria? Qual é a principal ênfase? Ou qual é o tipo de frequentador? Porque a gente tinha vários desafios, né, Martina? Primeiro, é concentrar as informações num texto que seja enxuto, porque a ideia da curadoria não era fazer um texto, um guia exaustivo com todas as informações possíveis, porque a gente sabe que, primeiro, que as pessoas raramente se dedicam a ler tanto sobre determinados lugares. Você está vendo um guia, você quer ver um pouco mais, quer dar uma circulada, né? Uma flutuada, então não dá para ter muitos textos. E se você quer se aprofundar, daí você vai no site, por exemplo, do local. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que concentrar o principal. Mas a gente também queria fugir do óbvio. Isso foi um mote, acho que desde sempre. Inclusive, desde da fase anterior a eu
entrar no projeto, que é, como eu disse, essa curadoria aí, que se reuniu algumas vezes para chegar a esses 80 locais, foram guiados por um olhar que fuja do óbvio. Não esqueça, claro, de citar alguns locais que são incontornáveis. A gente tem, falando de Porto Alegre, tem que falar sobre determinado espaço, não tem como não falar, mas também vamos falar de outros. E quando falar desse espaço que a gente não tem como não citá-lo, ele merece ser citado, a gente tentar destacar algo que seja mais inusitado, um detalhe, uma curiosidade. Então, isso era um desafio, porque a gente tinha um número restrito mesmo, era um número específico de caracteres, né, digamos assim, para o texto ficar enxuto, atrativo, etc., e ficar, inclusive, como uma peça gráfica facilmente legível e agradável de ser vista. Então, esse era um desafio, e que no começo nos colocou, nossa, parecia quase um obstáculo, mas no final das contas foi um incentivo, porque daí a gente tinha que se puxar para, não, nós temos que dar as informações básicas, mas também ter esse temperinho, etc. E acabou sendo um estímulo mesmo para a gente fazer o nosso trabalho. Sim, e tu comentou que todos os locais que tu escreveu, tu já conhecia, né? Mas tem algum que tu acha que as pessoas conhecem pouco, que deveria ser mais visto, mais lembrado da cena cultural de Porto Alegre e que esteja aqui no guia? Tem vários, na verdade. Eu citaria, por exemplo, enquanto eu procuro aqui algum outro mais específico, mas um que me vem à cabeça, que eu acho interessantíssimo, acho que todo mundo deveria conhecer, e talvez ele não seja ainda tão conhecido, porque ele é um local mais ou menos novo, ele não tem 2 anos ainda. É o Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul. Sim. É um espaço incrível, que foi inaugurado, há um par de anos na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Então ele já tem esse valor, que eu acho importantíssimo, que ele é descentralizado. A gente tem uma concentração aqui na área do centro histórico da capital gaúcha dos equipamentos culturais. É natural, é o desenvolvimento, foi a lógica da cidade. Isso não temos como mudar, e não há uma crítica quanto a isso. Mas quanto mais equipamentos culturais a gente tiver fora dessa concentração, é melhor por todos os aspectos, e principalmente porque dá acessibilidade a pessoas que moram em locais distantes, que talvez para se deslocar e não têm um hábito de frequentar esse tipo de lugar, porque não é próximo de onde vive. E o Museu da Cultura Hip Hop é interessantíssimo, porque ele conta não apenas a história desse movimento, dessa expressão cultural absolutamente potente aqui no Rio Grande do Sul. O nome é Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, mas ele conta do Brasil e também do mundo, e de uma forma muito interessante, gente, porque ele não é um museu que se contenta apenas em colocar, em expor textos e fotos ou alguns objetos sobre o seu tema. Ele é um museu moderno no sentido que ele busca a interatividade com o seu público. Então a gente tem muitas imagens, muitos vídeos, tem muitos áudios, tem espaços que você pode tirar fotos, né? Aquele tipo de espaço, digamos, instagramável. Tem inclusive a reprodução de um vagão do trem metropolitano aqui do Transurb, e esses trens a gente sabe que são os trens metropolitanos. Esse tipo de transporte é muito ligado com a cultura do hip hop no mundo inteiro. Aqui no Sul não é diferente. Então é um local super bacana, que a gente tem todas as influências, não apenas culturais, mas do ambiente onde surge essa cultura. Então, um local que eu recomendo muito que as pessoas conheçam. Ai, que incrível. Eu não conheço o museu, já ouvi falar super bem, mas eu acho que o guia ele traz uma ideia que já ouvi... Aqui até. Eu acho que traz uma ideia, que é um conceito que eu gosto muito, que é de ser turista na cidade onde tu mora.
Porque a gente acaba virando turista só num lugar que a gente não conhece, que daí a gente quer explorar a cidade, quer conhecer tudo que dá para conhecer naqueles 2 dias que a gente está visitando a cidade, mas a nossa própria cidade a gente não se presta a ir conhecer, a gente fica no cômodo, a gente fica nos parques que eu sempre vou, nos locais que eu sempre vou, no café que eu tomo todo dia e não conhece, não explora, não viaja pela própria cidade. Eu acho que o guia, ele traz um pouco essa quebra, né? Sem dúvida. É uma das as intenções. Ele não é um guia exclusivamente voltado para pessoas que são de fora de Porto Alegre, visitantes ou turistas. Claro que esse é um público, mas talvez nem seja o público principal. Talvez o público principal mesmo, para que esse guia conversa, é a pessoa que, ou porto-alegrense, ou que mora aqui em Porto Alegre, como tu bem disseste, que muitos locais não conhecem, ou outros, por já conhecer, vivenciar de uma maneira tão cotidiana, já vira uma espécie de paisagem e que você não se dá, não presta atenção. Não tem um olhar curioso, Não tem um olhar curioso, sabe? Que, como tu bem apontaste, a gente costuma ter quando viaja. A gente está num outro local que não é o nosso, tudo nos chama atenção. E às vezes quando a gente comenta com um local, o local se surpreende e diz, pois é, nunca tinha reparado nisso, né? Então, eu acho que uma das funções do guia é ter esse tipo de atenção, inclusive porque tem uma das sessões, aí falando da minha área, porque teve essas 3 áreas, né, como a gente já disse aqui, gerais, né, que é de cultura, gastronomia e arquitetura e design, mas cada uma delas é subdividida, né, e a de cultura especificamente tem palcos, né, que seriam locais, casas noturnas, teatros, tem museus, galerias, tem centros culturais e tem uma área específica que são festivais. Então, são os festivais como a Bienal do Mercosul, que nós estamos vivenciando agora. Que abriu o gasômetro. Depois de anos, exatamente, está o gasômetro tão aguardada aberto. Reabertura do gasômetro. O Fantaspoa, o Porto Alegre em Cena, o Poa Jazz Festival. Bem, esses são eventos que acontecem numa determinada época do ano, ou de 2 em 2 anos, como o caso da Bienal. Então, eles têm um caráter mais efêmero e não são permanentes. Então, isso para uma pessoa, digamos, para um visitante que está aqui numa época que não está acontecendo esse festival, não tem muito sentido. Então, a área específica fala muito para o porto-alegrense, para saber, olha, vocês talvez não tenham ainda se atentado, a gente tem um calendário de eventos fixos, festivais fixos, que é interessantíssimo. Então, se atente, se programa. No segundo semestre tem tal evento, em maio costuma ter esse festival de cinema, etc. Então, a pessoa pode se programar e ter uma ideia mais ampla assim, da cidade que vive. Perfeito. Pegando essa ideia, vou dar uma segurada que a gente vai rapidinho para um intervalo, mas na volta eu quero falar sobre memória, sobre viver a cidade e explorar um pouquinho mais sobre esse guia, explorar um pouco mais Porto Alegre. A gente já volta. E estamos de volta com o capítulo 0, hoje falando sobre ela, nossa amada Porto Alegre, sobre o seu lado cultural, seu lado gastronômico, seu lado artístico, sobre ser um visitante, um turista dentro da capital gaúcha. Está aqui comigo no estúdio um dos autores do livro, o jornalista Roger Lerina. E a gente estava falando no último bloco um pouco sobre memória, um pouco sobre viver a cidade como se a gente fosse turista. E eu tenho uma pergunta para ti. A gente falou sobre valorizar a nossa cidade, valorizar os espaços onde a gente vai, sobre ter esse olhar curioso. Tu acredita que as pessoas valorizam Porto Alegre?
que as pessoas valorizam seus espaços culturais, que elas conseguem viver isso? Ou é uma coisa que foi deixada para trás, que são poucas pessoas que enxergam Porto Alegre como um potencial criativo? Eu acho que sim, acho que as pessoas podem valorizar mais, mas eu tenho notado, Martina, um movimento ou um sentimento, melhor dizendo, na cidade de prestar mais atenção no que nós temos no nosso entorno e efetivamente de valorizá-lo. Isso acabou crescendo, inclusive por conta, obviamente, da enchente dos eventos de maio de 2024. A gente se alertou ainda mais de quão pode ser frágil a vida mesmo, mas a nossa própria estrutura, não apenas de funcionamento, de infraestrutura da cidade, mas mesmo do ponto de vista dos prédios, das áreas verdes, por exemplo, dos espaços de convívio que podem ser comprometidos não apenas por enchente, mas por outro tipo de ações humanas que podem destruir, acabar ou diminuir esse tipo de convívio social. Mas isso vinha antes da enchente, a meu ver. Eu acho que o porto-alegrense e as pessoas que moram em Porto Alegre, daí eu vou dizer por que não apenas exatamente Porto-alegrense, eles gostam muito do convívio do espaço urbano, de ocupar a rua, de ocupar as praças, de estar circulando nas ruas. Eu acho que isso é uma característica muito de Porto Alegre. Eu vejo que geralmente qualquer atividade ao ar livre que proponha, seja ela cultural ou gastronômica, ou atividade esportiva também, que proponha que as pessoas participem e que grandes grupos se reúnam, elas costumam ter um engajamento, uma aceitação muito grande aqui em Porto Alegre, desde sempre. A gente tem vários exemplos de décadas, por exemplo, como o Brick da Redenção, que está aqui também. Uhum. É uma tradição, é um local e é uma programação que as pessoas adotam como parte da sua rotina, muitas delas, né? Boa parte, principalmente quem está naquela região ali do Parque da Redenção, quem mora ou circula por ali. E muitas pessoas vão ali apenas para passear mesmo, para circular. E os parques estão sempre com uma boa movimentação. Eu acho que isso tem muito a ver com talvez e aí é uma tese só minha que eu desenvolvi, que eu acho que tem muito a ver com essa característica de Porto Alegre de ser uma cidade que tem uma vocação mais cosmopolita, uma vontade, pelo menos, de crescer, de ser uma cidade grande, mas, na verdade, ela tem uma origem que permanece até hoje, uma origem provinciana. E ela é uma cidade, queiramos ou não, ela não está no centro do país, né? A gente ainda Rio e São Paulo são consideradas as cidades polos na cultura ou da economia, ou mesmo do poder decisório do país. Porto Alegre está distante dessas capitais, está mais em alguns sentidos mais próxima de Buenos Aires, Montevidéu mesmo, etc. Então tem uma especificidade assim, e também porque é uma cidade que recebeu muita gente de outros locais do Rio Grande do Sul, de outras cidades que vieram morar aqui. Eu me lembro de conversar muito quando era mais jovem com as pessoas, né? De onde você é, não sei o quê. Poucos eram nascidos em Porto Alegre. Hoje já está bem mais comum. Sim. Mas a coisa de 20 anos, 30 anos atrás, era talvez mais da metade das pessoas que você falava, elas não eram nascidas em Porto Alegre. Uhum. E ainda tem muita gente assim. E eu acho que isso, Martina, tem uma coisa desse convívio de interior, das pessoas todas se conhecerem, de irem para as janelas, para as calçadas, para as praças, para conviver. Eu acho que isso migrou para Porto Alegre também. Então,
Porto Alegre gosta muito disso. E uma das consequências disso é um apego pela cidade. Eu acho que, às vezes, os equipamentos culturais, especificamente, já que tu perguntaste, alguns deles ainda precisam ser mais conhecidos pelas pessoas. E isso é que estreita o laço. Né? Se você não conhece, né, não tem exatamente como se apegar. Mas os que já são mais frequentados, mais conhecidos, já tem esse tipo de relação que o porto-alegrense, o gaúcho em geral, mas o porto-alegrense, né, em particular, tem de se orgulhar e até... Né, a gente é um povo orgulhoso da nossa história, exatamente, né? até de se vangloriar. A gente, né, é um clichê, né? O pôr do sol no Guaíba de Porto Alegre, que é o mais lindo do mundo. Claro que é uma bravata, exagero, mas efetivamente é uma coisa muito bonita. E não é só nós falando, não. Já ouvi de muita gente, estrangeira, até de outros países, realmente é algo muito legal, muito bonito. Então, alguns equipamentos culturais que já são mais conhecidos, por exemplo, como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MARES, a Casa de Cultura Mário Quintana, são locais que são muito frequentados, tem muita circulação. Casa de Cultura passa muita gente por ali. E é um equipamento muito diverso, tem teatro, tem cinema. E agora eles estão fazendo shows nos finais dos dias. Exato. Fazem shows ao ar livre, que atravessa dos cataventos. Tem bares, tem café, livraria, tem uma loja de design e passa gente muito diferente também, de tudo que é tipo, passa por ali. E isso é muito legal e as pessoas gostam e valorizam. Como eu disse, eu acho que sempre tem que crescer e isso tem que ser sempre incentivado. Mas eu acho que o porto-alegrense tem um carinho pela sua cidade, sim. Eu te faço essa pergunta porque ontem, quando eu estava fazendo o roteiro, estava pensando nas perguntas. Agora eu vou vender meu peixe. Lembrei de um trabalho que eu fiz quando eu ainda estava na faculdade com as minhas amigas. A gente fez um podcast que se chamava Saudosa Morada. E a gente era 4 episódios e a gente falava sobre 4 personalidades culturais, pessoas importantes da cultura de Porto Alegre e os locais onde essas pessoas moravam. Falamos de Érico Veríssimo, falamos de Onélio Machado, Lupicínio Rodrigues e Eva Sofer. Da Eva Sofer falamos também de Teatro São Pedro. E como era discrepante. Érico Veríssimo, sua casa estava intacta, os Veríssimos deixaram ela, moram lá ainda, tudo bem bonito. De Onélio Machado caindo os pedaços. Exato. Sabe? E daí a gente falou como o patrimônio é a memória de uma cidade. E como, às vezes, essa memória aqui em Porto Alegre, ela é apagada, sabe? Foi essa a sensação que a gente teve, como nem sempre a nossa cultura é valorizada, só são algumas coisinhas que são valorizadas dentro dessa grande metrópole, que não se compra uma briga, porque é tudo derrubado para se construir um prédio, ou não é olhado da forma que deve ser olhada, é meio, como a gente estava conversando, não é turista na própria cidade, não enxerga o valor que essa história viva, né? Tu cruza na frente, tipo, meu Deus do céu, Érico Veríssimo morou aqui, foi aqui que ele escreveu, sabe? Um ícone da literatura. Então, às vezes eu tenho essa sensação de que a gente vai apagando um pouco essa memória que é tão viva dentro da nossa cidade. Não, concordo plenamente contigo e vem ao encontro eu acho, do que eu falei antes, que é preciso conhecer, é preciso saber desses espaços também para valorizar. Claro que, independentemente disso, as pessoas podem ver um prédio ou uma área verde e, mesmo sem saber da sua história, perceberem que aquilo faz parte da cidade, que pertence à comunidade e que, de alguma maneira, conta alguma história, mesmo que a gente não conheça. Mas contar excessivamente com uma boa vontade das pessoas. O poder público, a imprensa, as pessoas que têm conhecimento e que têm meios de divulgar o seu conhecimento e lançar luz sobre o que está acontecendo e o que existe na cidade, é que tem uma responsabilidade de alertar as pessoas. Tu citaste nesse teu exemplo a casa do Érico Veríssimo. Bem, ela, entre
os muitos motivos dela estar lá linda e bela e de pé, é porque a família Veríssimo continua morando ali. E ela é muito divulgada. E eu tenho certeza, se eventualmente um dia a família sair dali, por algum motivo, não, isso jamais vai acontecer, porque eles têm uma ligação, né, muito umbilical com aquele espaço. Mas, né, em tese, suponhamos que isso um dia aconteça, eu acho que dificilmente essa casa vai ser derrubada, porque a comunidade já vai se mobilizar e vai impedir que isso aconteça. Porque, sabe, não, aqui é a casa do Érico Veríssimo, depois o Luiz Fernando Veríssimo, a sua família moraram aqui, e por essa casa passou toda a intelectualidade brasileira e mesmo estrangeira que esteve aqui em Porto Alegre desde os anos 60, do século passado. Bem, já no Dionélio Machado é diferente, as pessoas não conheciam também, né? E estão lá, caindo aos pedaços. Da mesma forma como derrubaram a casa onde o Caio Fernando Abreu, escritor, morou. Às vésperas dela ser derrubada, houve um movimento que, infelizmente, não conseguiu impedir que ela fosse destruída, vai ser construído um prédio, etc. Mas isso tem que ser conhecido. Quando as pessoas se dão conta, quando há algum movimento de chamar a atenção, costuma ter um tipo de mobilização. Tem acontecido muito quando são denunciados, por exemplo, cortes excessivos, abusivos de árvores, por exemplo, destruição de áreas verdes para construção de empreendimentos imobiliários. Quando isso é divulgado, tem uma repercussão na imprensa, especialmente, dizendo, olha, gente, eles estão querendo derrubar isso. Normalmente, a comunidade se mobiliza ou impede, muitas vezes, se não consegue impedir, pelo menos se manifesta criticamente, protestando contra essa destruição. Então, é preciso que as pessoas saibam mais. E aí, voltando ao nosso guia, no final das contas, esse guia acaba cumprindo uma pequena parte que seja desse tipo de alerta. Especialmente em áreas como na arquitetura, né, que chama a atenção de alguns lugares, não apenas prédios e edificações modernas e que estão ocupadas atualmente seja como residências ou como centros culturais ou empreendimentos comerciais, mas locais que estão talvez um pouco mais esquecidos. E isso alerta a gente da importância de prestar atenção e recuperar e não deixar que essa memória seja apagada. E falando de memória e voltando para o guia, estava falando da enchente, né? Que escolheram determinados locais para serem valorizados, serem mostrados aqui. Como é que foi feita essa escolha? Vocês fizeram a visita depois das enchentes? Como é que aconteceu esse processo? A gente escolheu, como eu disse, alguns locais acabaram não indo adiante. Eu acho muito especialmente na área da gastronomia, por exemplo, né? Muitos restaurantes e bares fecharam e com a perspectiva de reabrir, mas não conseguiram. Felizmente, alguns, como a vida urbana é algo dinâmico e o guia, como eu disse no começo da nossa conversa, ele tem a pretensão de ser apenas um retrato, um instantâneo do momento criativo histórico de Porto Alegre. E a gente sabe que as coisas são mais efêmeras, às vezes, são dinâmicas. Alguns locais acabaram, depois da confecção do guia, voltando, né? Porque a gente ficou muito, muito feliz que talvez eles estivessem aqui, mas talvez uma próxima edição. Mas a gente, sim, em muitos locais a gente teve que revisitar ou conversar novamente, né, com os gestores, com os proprietários, para dizer o que mudou. O que alterou. Ao mesmo tempo, a gente também não queria, né, Martina, que ficasse... Ainda que a gente queira que seja um retrato, e está citado aqui o evento da enchente, está em texto, e uma e outra citação
de local, isso aparece, fica claro. A gente também não queria que esse evento pautasse totalmente o guia, né? Porque ele tem que trabalhar com esse paradoxo de ele ser um instantâneo, mas ele também tem que ter um tempo de pertencimento e de relevância para além de apenas um retrato específico. Então, a questão da enchente é abordada, mas ela não é totalmente decisiva. E até por isso, né, esse paradoxo que eu falei de ser algo muito momentâneo, mas que também tenha durabilidade, né, que tenha permanência, se optou em fazer uma edição gráfica, física, né, do guia, que é mais comum hoje em dia ser colocado numa versão virtual, online ou digital apenas, né? Ele até tem uma versão digital, o guia, mas ele não é um guia online. E se optou por ser uma peça gráfica portável, né? Tem esse tamanho aqui. Tamanho da palma da mão. Da palma da mão, exatamente, né? De bolso, carrega numa bolsa, numa maleta muito facilmente, até mesmo num bolso de casaco ou calça. Porque a gente acredita que as pessoas também utilizam esse tipo de peça gráfica, né, de impresso para se guiar, usar como bússola, né? Com certeza. As minhas amigas vêm me visitar em Porto Alegre e elas sempre querem conhecer um lugar novo, né? Eu acabo virando turista quando elas vêm me visitar. E daí sempre querem conhecer um lugar novo. E é sempre aquela coisa, tipo, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Tanto é que no começo, quando a gente estava em off, eu comentei que eu tô fazendo aniversário esse mês e já ia aproveitar para dar uma olhada no guia para descobrir onde é que eu ia comemorar meu aniversário, que eu tava em dúvida. Então, é bom de ter exatamente esse norte, porque eu acho que, como tu estava comentando, as versões online, as redes sociais, enfim, tu acaba tendo muita opção toda hora e as coisas vão se perdendo, assim, não se fixa. E aqui tu consegue olhar, tem as fotos que tu pode, né, dar uma olhada, tipo, não, é essa vibe que eu quero pra mim hoje, eu vou lá. Então, poder se torna mais palpável, né? E tu estava comentando a importância de ter o livro físico. Ele é vendido além do Instituto Ling nas livrarias que são citadas, né? Exatamente. São nas livrarias que foram citadas, listadas, e tem uma versão digital que tem no site da editora, né, que publicou aqui o livro, e também na loja Amazon, né, que é a loja virtual. O interessante desse tipo de guia, voltando ao que você estavas falando, Martina, é que a gente propõe um recorte, né, uma curadoria. E hoje em dia a gente tem tanto acesso facilitado, num certo sentido, a todas as informações, que às vezes esse aluvião de informações, de dados, a gente se afoga nele, porque a gente não sabe, não tem muitas vezes uma hierarquia, uma classificação, vetores que a gente possa se entender, e é muita coisa. E isso falta, é uma carência que as pessoas, eu acho, que sentem, de ter curadorias, para dizer assim, olha, nessa área tal, ok, tem 300 opções, mas eu não posso, e eu não sei como manejar nessas 300. Dessas 300, quais são efetivamente... Vale a pena eu ir. Ou que para o meu perfil, né, de interesse, qual é o que realmente vale a pena explorar. E aí, desses 300, fosse 20 o recorte. E é isso que fez essa curadoria, né? Escolheu 80. Obviamente, como eu disse, não dá conta de tudo que está acontecendo na cidade,
Mas é uma curadoria muito interessante, que destaca uma Porto Alegre que é criativa, mas uma Porto Alegre também cosmopolita, uma Porto Alegre contemporânea e uma Porto Alegre democrática e inclusiva. Esses foram alguns dos principais, talvez, nortes dessa seleção. Inclui coisas históricas, sem dúvida, mas vendo a importância, a inserção desses locais, dessas iniciativas que têm a sua história, como eu falei aqui de museus, mas que são eloquentes, pregnantes, importantes hoje em dia. Eles significam, eles dizem para nós coisas na atualidade. E, de novo, tentando fugir do que é mais óbvio, que daí talvez é algo que mais facilmente qualquer pessoa pudesse encontrar. Então, eu acho que o serviço de ser uma curadoria, um recorte específico e com essas com essas mediações que eu falei de contemporaneidade, essas preocupações de diversidade e de um diálogo com o mundo mesmo, quer dizer, uma Porto Alegre que a gente é tão orgulhoso mesmo daqui, às vezes meio bairrista, e eu não acho que o Porto Alegre o porto-alegrense ou o gaúcho especificamente seja um bairrista em especial, porque eu acho que no mundo inteiro as pessoas são bairristas. A gente aqui acha, alguns às vezes são mais que outros, mas todo mundo é bairrista, gente, tá? Até nos lugares mais cosmopolitas. Bem, mas aqui a gente gosta do que é daqui, mas e a ideia desse guia é valorizar o que é daqui, mas dialogando com o mundo, com as outras referências fora de Porto Alegre, mesmo internacionais, porque a gente quer falar com porto-alegrense, mas também com todo mundo que queira conhecer essa cidade. Mas eu acho que o guia ele serve para outra coisa também, porque eu escuto muita gente dizendo: porque a vida noturna só é boa em São Paulo. Porque a gastronomia só é boa em São Paulo. Porque a arte só Rio de Janeiro. Eu acho que serve para mostrar para essas pessoas também que Porto Alegre tem a sua vida cultural, tem a sua vida cosmopolita, tem uma vida forte, tem um potencial criativo muito forte aqui dentro. E que muitas vezes ele é apagado exatamente por esse pensamento de tipo, não, é São Paulo que eu tenho que ir se eu quero ver um bom show, sabe? Mas, na realidade, a vida cultural aqui é muito forte, né? E o guia, eu acho que vem exatamente para reforçar essa vida, esse lado de Porto Alegre. E eu queria reforçar para quem esteja nos assistindo onde que tu consegue comprar o livro. Tu consegue comprar na Amazon, né? Caso tu queira comprar de forma digital. No Instituto Ling, que é um dos idealizadores do guia. E também nas livrarias citadas no livro. Taverna, Clareira, Macum e Pocket Store. Daí é só entrar em contato e ir até um desses locais que tu consegue garantir o teu guia de Porto Alegre. E lembrando também que o capítulo 0, ele está disponível no Spotify, só para nos ouvir. Caso você esteja nos assistindo pela TV Assembleia ou pelo YouTube, ele também fica disponível no Spotify. A gente está se encaminhando para o final e eu queria te fazer uma última pergunta. Eu queria que tu nos listasse top 5 lugares de Porto Alegre que todo mundo tem que ir pelo menos uma vez na vida, assim, teus favoritos. Nossa, isso é complicado, menina, porque é muita, né? É muita coisa e, bem, eu acho assim, a Biblioteca Pública do Estado, por exemplo, que é um local belíssimo que está sendo recuperado, né, restaurado, que tem pinturas, espaços lindos. Eu acho que todo mundo deve dar uma passada por lá para conhecer não apenas o prédio, né, claro, também toda a coleção de livros que estão lá, mas também tem muitas exposições que eles estão fazendo e que são muito, muito interessantes. Além do prédio lindo, né? Um prédio lindo. Eu acho que o Vila Flores, tá? Dentro desses espaços que foram recuperados. De novo, é um bom exemplo daquele local que, se as pessoas não sabem, ele poderia ser demolido, destruído e talvez ninguém fosse se importar muito com isso. Mas
os herdeiros, né, os proprietários lá desse espaço resolveram transformá-lo num local de criatividade, num local de empreendedorismo comunitário, e se transformou, então, aqui no 4º Distrito, num lugar muito bacana para ser conhecido. Tem umas construções com um pátio interno incrível. E eles sempre fazem eventos. A festa junina do Vila Flores é famosa já, né? Porque eles movimentam, toda a cidade vai lá para dentro. Exato, assim. Na festa junina realmente é um dos pontos altos. Rapidamente, a hidráulica do Moinhos de Vento, tá? Que mostrar que é um lugar lindo. Não conhecia. Pois então, é muito também conhecido como os Jardins do Demai, fica ali no Moinhos de Vento, que é uma estação de tratamento de águas, tá? E que é uma construção incrível, com um ajardinamento lindo, e que fica na 24 de outubro, esquina ali com a Miguel Tostes. E é um local maravilhoso, no coração do Moinhos de Vento, né? E você está dizendo que você não conhecia. Você pode ir lá, é aberto, pode fazer piqueniques lá. É um lugar super bacana. Já vou pôr na minha listinha. Põe na tua lista aí. Bem, a Fundação Iberê, né, que é um museu incrível, né, é um centro cultural, que foi com um prédio construído especialmente para ele, na beira do Guaíba, ali no Pontal, e uma arquitetura, né, assinada pelo arquiteto português Álvaro Siza. Então o prédio foi premiado, inclusive, na Bienal de Veneza de Arquitetura. E é um dos lugares que recebe exposições de ponta de arte contemporânea, de grandes nomes, não apenas da arte aqui no Rio Grande do Sul, mas na arte brasileira e mesmo internacional. A trajetória já de um pouco mais de 10 anos, mas assim, grandes exposições já passaram pela Fundação Iberê. Não sei se eu já disse os 5 aqui. Eu acho que começaste pelo... Acho que falta um. Falta um? Acho que faltou um. Vamos ver. Eu fico olhando aqui e eu mesmo, né? Então conheço vários lugares da área de gastronomia, por exemplo, e bares, que é muito legal de ver que, poxa, aqui eu posso encontrar. E eu acho que eu queria indicar também a orla do Guaíba. Não é nada como eu posso dizer? É meio óbvio, né, falar isso, mas, gente, ficou tão bacana, tá tão legal essa revitalização. Já virou, em pouco tempo, um dos novos cartões postais daqui de Porto Alegre. Uma faixa, uma extensão incrível ali de local para caminhar, para correr, para visitar, para fazer exercícios, para andar de skate, de bicicleta. Tem a maior pista de skate da América Latina, tá ali, né? Então, fazer teu chimarrão, tomar vendo pôr do sol. Exato. E acaba, né? Essa orla tá fazendo esse reencontro, né, de Porto Alegre com a sua costa e o seu espelho d'água. Apesar de tudo que a gente passou em função da enchente de 2024, inclusive pelo que a gente passou, é importante que a cidade se reconcilie e entenda, né, que vive na beira de uma grande massa de água, que tem lá seus comportamentos, mas que é um lugar lindo, e eu acho que a orla dá conta disso. Perfeito, perfeito. Roger, muito obrigada. Amei nosso papo. Que bom, também gostei. E eu acho que o guia, ele faz a gente se apaixonar um pouco de novo por Porto Alegre, né? E lembrar que Porto Alegre é demais. Sem dúvida. Então, Roger, muito, muito obrigada pela tua participação, pela nossa conversa. E muito obrigada a todo mundo que nos assistiu, que nos ouviu até aqui. O Capítulo Zero vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau!